sim. Entendeu? Isso é importante. E como vocês falam, e a gente está falando isso, né, porque cada uma dessas representantes que a dona Silvia elencou, né, teve alguns minutos, né, uns 5, 6 minutos para falar. A dona Giana falou, né, todas falaram um pouquinho, né, cada uma tocando em algum ponto. Por exemplo, como a dona Silvia falou, a Valdirene lá do Sindicato da Bahia falou sobre o trabalho análogo à escravidão, que algo que ela vivenciou, né? Tanto trabalho infantil quanto trabalho análogo à escravidão, né? Algo conjunto, mas uma história que a gente inclusive já contou aqui no programa, né? Tem um programa com a Valdirene que a gente já teve, e as outras também falaram, né? A Eliette, a Cleide, a dona Creuza, né? Como presidente de honra. Então cada uma teve esse momento. Foi colocado pontos, questões de direitos para as diaristas, né? Que é uma questão também que é muito importante estar discutindo, que a diarista que trabalha 1 ou 2 dias por semana, ela não tem os mesmos direitos que aquela que trabalha 3, 4, seja mensalista. Inclusive, eu acho que um dos candidatos tocou sobre esse ponto também. Agora eu não me recordo qual. Foi o Márcio França. Márcio França, o candidato senador, que falou sobre essa questão, que é algo que a gente vem falando há muito tempo, né? Que a diarista, por conta da pandemia, virou uma questão quase que central para a categoria, né? Por isso, na convenção coletiva nossa do ano passado, a diarista teve um destaque, né? Ela teve um destaque. Tem um piso, né, agora para a diarista, mas a ideia seria que tivesse o mesmo, assim, o mesmo direito, a obrigatoriedade do registro em CPPS, de recolhimentos. Então, a diarista, que se ela não se programar para recolher o seu próprio INSS e guardar um dinheiro para o seu FGTS, ela vai ali, ela recebe, já vai pagando a conta tudo e nunca que consegue esse benefício. E ela estando registrada, sendo uma coisa obrigatória lá, cadastrada no e-social, recolhendo o seu FGTS, o seu INSS, dá mais uma segurança. Nessa pandemia, praticamente as diaristas foram uma das mais prejudicadas, porque os patrões dispensaram, deixaram em casa, mas não deram aquele apoio. Ela não trabalha, ela não recebe. E como que ficou? O sindicato ele fez uma campanha forte, né, juntamente com as federações e outras entidades que ajudou. A gente conseguimos ajudar na medida do possível, né, uma boa parte daquelas que nos procurou, mas é uma questão muito assim a se pensar e trabalhar para que a diarista seja incluída nos direitos como qualquer uma outra. Porque é algo que a gente fala, né? O trabalho doméstico, no geral, já é um trabalho que sofre muito, e a diarista é a precarização do trabalho doméstico, né? Paga menos, no mesmo período. A trabalhadora doméstica que trabalhava uma semana, agora trabalha um dia depois do serviço de uma semana, ganha pouco. Bem mais maior, né? Bem maior e aquilo, né, que a gente fala também aqui no programa, né, a pandemia não trouxe novos problemas, ela revelou problemas antigos. Sim, né? Exatamente. E os empregadores, a maioria, o que eles fizeram nessa pandemia? Eles dispensaram a sua trabalhadora mensalista para pegar 1, 2 vezes na semana para fazer o mesmo trabalho. Então, assim, para não ficar desempregadas, muitas aceitaram e outras nem sabiam que tinham sido dispensadas, entendeu? Então, nós praticamente não paramos nessa em 2020, 2021, por quê? A gente viu a necessidade de estar ali trabalhando para que orientando elas de que não aceitasse esse tipo de situação, porque ele falou, pediram para assinar a sua rescisão, dizendo que era por causa da medida provisória, que agora podia ser feito, e por não ter a informação, elas faziam, e depois, quando vinha ao sindicato para se orientar, saber se estava correto, aí elas descobriam que elas tinham sido mandadas embora, sem direitos, muitas assinaram pedidos de demissão, acordos entre as partes, e na realidade elas tinham sido demitidas. E é aquilo, né? Uma vez que isso se torna um problema,
tanto os sindicatos têm que passar a atuar mais, mas também precisa de uma ação política no governo, né? Então, faz todo sentido esse tipo de reivindicação para os candidatos, né? Sim. E você faz o levantamento e vai até um certo ponto, nós tem que fazer o levantamento e ir até o final, né? E, desculpa, foi também aproveitada a presença do ex-ministro da Educação, para falar o quanto os nossos filhos ganharam com o governo Lula e com o Haddad no Ministério da Educação. Também foi tocado bem esse ponto, porque foi muito importante o filho da empregada doméstica ter o seu diploma. Cursado, né, a faculdade, ter o seu canudo, como Sim. a Cleide falou, que os 2 filhos dela já têm o canudo, a Eliette também conseguiu formar os filhos neste governo que deu essa oportunidade. Eu acho que eu ia tocar nesse ponto. Acho que foi uma das questões bonitas, acho que, do evento, né? Sim. Porque, obviamente, a trabalhadora doméstica tem todas as suas demandas, os seus pedidos em relação à legislação trabalhista, mas são mulheres, são mães, são donas de casa, são chefes de família e tem outras demandas, né? Tem outros desejos, inclusive de educar os filhos, né? E acho que quase todos ali, em algum momento, falaram, olha, agradeceu um momento de agradecimento. O fato do filho ter ido para o Instituto Federal, ter conseguido entrar numa universidade federal, no ProUni. Várias falaram sobre isso, né? Isso, e o mais importante disso é que, assim, quando os meus filhos falam da formação deles e a profissão do pai e da mãe, em nenhum minuto se tem vergonha de falar: minha mãe é empregada doméstica e o meu pai é porteiro. Só que eu sou formado em academia, que posso vir fazer o meu mestrado, meu doutorado e minha pós e viajar. Então, é tudo que o brasileiro precisa, porque o brasileiro precisa de oportunidade, como o candidato a governador falou, o ex-ministro da Educação falou. Então, tendo a oportunidade, até mesmo quem não quer fazer uma faculdade, mas ele tem uma oportunidade de um emprego, né? Porque nós, na nossa categoria, nós temos também trabalhadoras domésticas formadas em faculdade. Temos professoras, temos enfermeiras, Muitas enfermeiras, que trabalham como babás, como cuidadoras, professores que são babás, que são domésticas, que são diaristas. Por escolha, porque quer, mas ter a oportunidade de se formar e trabalhar no que quer, entendeu? Então, eu acho que a gente está com muita esperança de que dê uma virada nessa eleição, para que a gente possa voltar a ser feliz. Exatamente. E é isso. E de certa forma, as falas foram também nesse sentido de que entregar mais coisas do que simplesmente uma lei trabalhista, quer dizer, que é fundamental para a nossa categoria. Sim, inclusive sim. teve o plano de luta entregue pela Cleide, né, em nome da federação, mas como que a vida da trabalhadora doméstica, como a gente falou no começo, né, a trabalhadora doméstica é trabalhadora, é mãe, é chefe de família, então se preocupa com quase com tudo, né, que envolve a casa, né? Então, ter um governo que se preocupa com a categoria e não só com a categoria é importante. E eu acho que para os nossos ouvintes é importante lembrar que, ao mesmo tempo que a gente está falando que o governo Lula, né, os governos do PT no geral, né, porque inclusive a lei de 2015 já era no governo Dilma, né? Mas se por um lado a gente tem um governo que nos recebia, que teve essas aprovações, atualmente tem um governo, um presidente que, como a gente foi falado, né, no, no evento, que sente orgulho de falar que não votou, né, pelas leis da trabalhadora doméstica, né? Sim, o único O deputado. único deputado que não votou pelas leis da trabalhadora doméstica foi o Jair Bolsonaro. Sim. Ele sente muito orgulho de falar isso, né? Ele repete o tempo todo. Então é uma mudança importante de candidatos, né? Sim, é só a nomenclatura que mudou de empregada doméstica para trabalhadora doméstica, isso daí já te eleva, já te dá
dignidade, já te dá vontade de ser realmente profissional, porque a trabalhadora doméstica, ela tem que ser profissional, mas para isso a gente tem que mudar muito a cultura, a gente tem que dar dignidade para essa categoria, porque a gente consegue, uma trabalhadora doméstica, ela consegue criar o filho dela e criar o filho da patroa. Então, uma mulher dessa, um trabalho desse, uma categoria dessa, não pode ser vista como é, sabe? As coitadas. Não, nós não somos, nós somos, sabe, melhor do que muitas profissões por aí. E neste governo foi onde tivemos a chance de ser Sim, vista como categoria. sim. Até então a gente é invisível. E no governo do Lula e da Dilma fomos reconhecidas como uma categoria onde nós temos os nossos direitos e lutamos para que se mantenha assim. E eu acho que um ponto que foi, acho que na fala do ex-presidente Lula, né, do candidato, ele falou meio rápido, mas acho que foi bem importante, que ele reconheceu que todos ali têm trabalhadoras domésticas, né? Sim. Quer dizer, não é uma categoria que está distante. Não, se eles estavam ali naquele domingo para discursar, é porque tinha alguém olhando a casa, os filhos, cuidando de tudo, né? Então foi um momento que é interessante quando as pessoas reconhecem que também tem trabalhadoras domésticas, né? Exatamente, como ele disse. Nós todos aqui temos nossa trabalhadora doméstica que ou está de folga ou está em casa cuidando dos afazeres, e deu aquela importância, né, de que nós temos o nosso valor, nós temos a nossa luta, e ele está ali para, até onde eu vi, que vai nos apoiar e vai estar conosco. Estamos acreditando nisso, comprovado do que aconteceu em 2006 e 2015. Então, a gente está bem confiante. Nesse ponto dessa questão do apoio, né, a gente tem que lembrar do plano de luta, né, que foi já havia sido entregue lá, acho que ano passado, um texto inicial pela Luísa Batista, presidente da Funatrade. Eu lembro que em um evento ela entregou um documento, não sei se era o mesmo, mas um documento para o presidente. Isso, foi em março, né? Eu acredito que foi em março deste ano. Acho que foi, Isso, aqui em São Paulo mesmo, né? Um evento que teve, onde ela entregou diretamente para ele. Mas agora, né, num evento específico, né? Porque aquilo acho que era o evento das mulheres, algo mais amplo. Era um encontro onde tinha várias outras categorias, mulheres de quase todas as categorias, mas esse foi específico para trabalhadora doméstica. E daí nesse, a Cleide, né, que é da secretária-geral, né, secretária-geral da FENATRAD e presidente do sindicato de Nova Iguaçu. Entregou para o presidente o plano de luta, né? E eu acho que isso é uma questão importante que a gente tem que frisar, né? As conquistas que a categoria teve durante o ano do PT não foi um presente, né? Não foi algo dado, né? Foi a consequência da luta, né? Então, não é simplesmente, o PT vai entrar no poder ou outro candidato, né? E a gente vai receber as coisas. Não, a luta, ela permanece. Quer dizer, se eles vão receber a gente lá, é porque a gente vai ficar batendo na porta o tempo todo para ser recebido, né? Então, a importância de se pegar um plano de luta. Foram 100 anos para poder adquirir o direito do Fundo de Garantia e do Seguro-Desemprego. 100 anos de luta das trabalhadoras domésticas. A gente costuma dizer que aquelas antigas que começaram essa luta lá com o Laudelina, né? E muitas outras que passaram por esses sindicatos nos tempos de associações, até se tornar o sindicato em 1990. E agora, recente, é que vem tendo um resultado do trabalho que elas fizeram. Então, a gente só está dando continuidade a esse